Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, essa pessoa que nos trata como filhos, essa pessoa que tem um amor maravilhoso, perfeito. E nós temos que compreender, irmãos, que para Deus nada é impossível. O que mais a gente vê, principalmente nos relacionamentos familiares, relacionamento entre cônjuges, entre filhos, relacionamento de família. O que mais a gente vê é conflitos, desentendimentos, pelo excesso de intimidade, pela falta de uma cultura errada. A gente aprende errado a nos relacionarmos com a nossa família. Deveríamos entender que a família teria que estar em primeiro lugar, que exatamente com a família que a gente teria que ter paciência, humildade, tolerância, né? Mas a gente tem tolerância, paciência com os estranhos, com as pessoas que a gente chama de amigos, né? A gente tem muita admiração pelas pessoas que a gente conhece recentemente e as pessoas mais importantes da nossa vida, que fazem parte da nossa família, a gente não tem admiração por elas. A gente vai cada dia mais diminuindo a admiração e vai aumentando as rixas e aumentando as barreiras. Só que, quando você é chamado para ser cristão, você é chamado para mudar essa história. E essa história não será mudada pela sua palavra, não será mudada pela sua força, será mudada pela sua fé nas promessas de Deus na Bíblia, será mudada pela sua busca em Deus, a sua certeza que Deus pode fazer. Porque o que eu mais vejo, irmãos, é quando você fala com alguém assim, mas, ô irmão, ora que Deus, já estou orando faz tempo, já não tem mais jeito, isso aí não tem jeito. Então, é como se a pessoa não servisse a Deus. É como se a pessoa não acreditasse em milagre. E o nosso Deus é o Deus do milagre. O que você vê na Bíblia, do início de Gênesis até Apocalipse, são histórias de Deus fazendo o impossível na vida das pessoas. Tanto é que lá no livro de Hebreus, eu até quero ler com os irmãos aqui, Hebreus no capítulo 4, versículo 12. Hebreus capítulo 4, versículo 12, a palavra de Deus diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ou seja, o que está escrito na Bíblia é vivo, é para hoje. E ela resolve, ela tem eficiência, ela resolve o problema. E mais penetrante do que a espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e da medula, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. E não há criatura alguma encoberta diante de Deus. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos que tratar.
Então, irmãos, você vê que nós somos chamados para acreditar em quê? Na Bíblia. Essa é a luta que existe da primeira página da Bíblia até o final. Todo homem de Deus foi chamado para acreditar nos estatutos, nos juízos, nos mandamentos de Deus, que estão escritos nos 66 livros da Bíblia. E essa palavra tem poder para entrar dentro do DNA das pessoas. Tanto é que a palavra de Deus transforma tantas pessoas que você acharia impossível andar com uma Bíblia na mão, ou ler uma Bíblia, ou ir na igreja, e quando você vê, aquela pessoa está fazendo aquilo ali. Não foi a palavra do homem que mudou ela, foi a palavra de Deus, foi a Bíblia. E na Bíblia há muitas promessas para aquele que crê. Quem crê em quê? Aquele que crê no que está escrito. Crê no que Deus escreveu. E se há essas promessas aqui, e Deus te deu uma Bíblia, essa promessa é para você. Portanto, para você, não tem nada impossível. E você tem que perseverar até o fim. A sua fé não pode ser abalada. Por isso que a Bíblia diz, o justo viverá pela fé, e se ele recuar, eu não tenho agrado nele. Quem é o justo? O justo não é uma pessoa perfeita, porque não tem ninguém perfeito na terra. O justo é aquela pessoa que busca andar corretamente, dentro das suas fraquezas, dentro das suas dificuldades, cometendo falhas, cometendo fraquezas, mas sempre desejando o caminho do bem. Essa pessoa, o justo, é aquele que anda de acordo com os mandamentos de Deus, anda de acordo com a Bíblia Sagrada, que luta para andar de acordo com a Bíblia Sagrada. Essa pessoa, ela tem que viver pela fé no que está escrito na Bíblia. Se você não usar a sua fé, Deus não se agradará de você, e muitas vezes Deus te deixará sozinho para que você descubra que pela sua força, pelo seu pensamento, pela sua sabedoria, pelo teu poder, você não chegará a lugar nenhum. E o pior, com certeza você encontrará o sofrimento. Porque não há felicidade nem alegria fora de Deus. Não há, irmãos. Não há. Se houvesse, você não ia ver 90% dos casamentos acabarem. Casamento ia acabar assim, tipo 10% deu problema. Não, 90% dá problema. Por quê? Começa com aquele amor maravilhoso. Começa com um querendo morrer pelo outro. Daqui a pouco, um está querendo matar o outro. E por que há essa transformação? Porque as pessoas se afastam do projeto real de Deus. Quando você se rende ao projeto de Deus, você caminha em direção ao amor. Você caminha em direção à felicidade. O que você constrói com a Bíblia é o amor, é a felicidade, é um projeto de futuro, é se tornar uma pessoa melhor do que você é se tornar um ser humano. Porque as pessoas reclamam o dia inteiro aí da corrupção, dos políticos sem vergonha, juiz injusto, uma sociedade injusta, mas o que nós fazemos? Fazemos as mesmas coisas. Mas qual o mundo que você almeja? Você não almeja um mundo de justiça? Você não almeja um mundo de amor? Mesmo você que às vezes tem uma vida solitária, você vive fechado no seu mundo, você não quer viver bem? Ou você fica planejando, não, amanhã eu vou acordar, eu quero apanhar, eu quero ser roubado, eu quero sofrer, quero ser traído? Você não quer isso, meu irmão.
O que você quer é ser feliz. Eu te pergunto, existe felicidade na maldade? Existe felicidade no engano, na mentira? Na infidelidade? É claro que não. É claro que não. A felicidade está nas verdades matemáticas de acordo com o projeto que Deus fez para o ser humano. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você se aproxima do amor verdadeiro que você tem que ter. Por isso que a Bíblia diz, Deus é amor. E essa palavra é uma das palavras mais profundas que tem na Bíblia. Porque quando você fala essa palavrinha pequenininha chamada amor, você está definindo uma série de coisas importantíssimas. Se há amor, com certeza há justiça. Se há amor, com certeza há fidelidade. Se há amor, com certeza há bondade. Se há amor, com certeza há humildade. E é por isso que somos chamados para perseguir o amor que está descrito em 1 Coríntios capítulo 13. Mas isso é individual, irmão. É você que tem que fazer, tem que começar por você. Não adianta você ficar se amarrando, se impedindo de tomar decisões na sua vida, de se transformar, de se converter por causa do outro. Porque o que as pessoas fazem isso é por causa do outro. Tudo vem te afetar, tudo vem te enfraquecer. Mas Deus te chama para ser valente. Deus te chama para você salvar você mesmo, para você construir a sua vida, o seu futuro. Construir tesouro no céu. Isso é individual, irmãos, assim como a sua vida. Quem vive é você, quem sente a dor é você, quem vai morrer é você. Ninguém vai morrer no seu lugar. Então, não fica travando a sua felicidade, não. Abre o seu coração, fala com Deus, começa a buscar uma fé sobrenatural, começa a crer, começa a mudar suas atitudes, começa a mudar sua maneira de olhar, começa a mudar sua maneira de ouvir. É difícil? Claro que é. É muito difícil. É muito difícil. Mas é o caminho. Essa é a realidade. Se você não viver de acordo com a realidade, você não vai alcançar. Nós estamos no livro de Marcos, capítulo 5, que descreve uma coisa que as igrejas parece que não vê mais, que não sabe, que são as ações dos espíritos, dos demônios, nas hostes celestiais da maldade, que entra na vida das pessoas para destruir a vida das pessoas. A primeira coisa que o ladrão faz, quando entra na sua vida, a primeira coisa que o diabo faz quando entra na sua vida, é tirar a sua alegria. Depois ele tira a sua paz. E depois ele faz você a ser ruim como ele é. É assim que funciona. Marcos capítulo 5, versículo 1 diz assim: E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Esse mesmo relato você vai encontrar lá no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 28 em diante, que conta um pouco diferente a história, porque a Bíblia é texto e contexto. Você, às vezes, em um livro só, você vai ter só uma parte da história. E quando você lê o outro livro, aquele livro vai completar essa história. O qual tinha a sua morada nos sepulcros, e nem ainda com correntes o podiam alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram para ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar.
Às vezes a pessoa moderna hoje que lê um relato desse fica assim, nem liga, como se é uma historinha que está contando. Só que eu vou dizer para você, no mundo inteiro, há milhares de pessoas que vivem nos cemitérios, que moram nos cemitérios, como essas pessoas aqui, endemoniadas. Tem gente que come cadáver, tem gente que rouba cadáver, tem gente que chega até a ter relação sexual com cadáver. Então, não se iluda. Isso hoje. Inclusive, ele em Itajaí tinha 2 irmãos que moravam no cemitério totalmente endemoniados. Entendeu? Então, a Bíblia conta histórias reais. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. Essa palavra aqui é muito importante também, irmãos, que diz aqui que esse endemoniado, quando viu Jesus, ele correu ao encontro de Jesus e ele adorou Jesus. Algumas Bíblias colocam aqui que ele apenas prestou uma homenagem. Por quê? Porque querem negar a divindade de Jesus. Tem muitas igrejas que são anticristo. E clamando com grande voz disse: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Irmãos, veja bem, esses demônios, eles possuíam o corpo dessa pessoa. E as pessoas não acreditam em possessão. Agora, esses demônios pedem para entrar no corpo dos porcos. Por quê? Porque o demônio, primeiro, ele é materialista. Segundo, o demônio trabalha de 3 formas. Primeiro, ele bota pensamento em você. E não adianta você achar que ele nunca botou pensamento em você, não, porque se você fizer um histórico da sua vida, você vai ver que muitas e muitas vezes você teve pensamentos que eram contrários a você. E esses pensamentos te levaram a tomar atitudes que te prejudicaram. E conscientemente você sabia que você estava fazendo uma coisa errada, mas você fez. Entendeu? Porque o diabo tem poder para botar pensamento em você. O diabo tem poder para te dar sonhos espirituais. E a segunda maneira que o diabo age é quando ele já tem um certo domínio sobre a pessoa, que ele fala com a pessoa. Ele começa falando devagarzinho, ele grita, ele manda. Eu estou falando que eu sei que eu mesmo já vivi isso daí. Algumas vezes o diabo já gritou comigo. E já dei ajuda a pessoas que queriam suicidar, que eu ali junto com elas, e elas declarando o que o diabo estava falando para elas. E toda vez que você vê uma história de um serial killer, ele vai declarar no depoimento dele que uma voz falava com ele, que ninguém aceita. Os psicólogos, os psicanalistas, as polícias, né? Todo mundo finge que não está ouvindo, mas isso é real. Isso é real. E fora que depois que ele tem já um poder sobre a pessoa, ele entra no corpo da pessoa. Tanto é que se você for em qualquer centro espírita, em qualquer centro de qualquer tipo de macumba, de espiritismo, o pai de santo incorpora. Tanto que fala, ele incorpora. O demônio toma o corpo dele.
E ele faz coisas absurdas ali na sua frente. Faz até milagres. Pequenos milagres, mas faz. Não é? Então nós temos que ter consciência que isso é real, irmãos. Até porque você vai ver o ministério de Jesus o tempo todo expulsando demônios de pessoas. Pessoas que tinham doenças físicas colocadas por demônios. Não se esqueçam que o diabo matou a família de Jó. O diabo destruiu os galpões de Jó. O diabo matou o gado de Jó. O diabo colocou doença em Jó. E a Bíblia diz no livro de Efésios capítulo 6 que a nossa guerra é contra esses demônios. Louvado seja esse Deus maravilhoso. Versículo 13. E Jesus logo lhe permitiu, e saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. Para você ter uma ideia de quantos demônios havia na vida daquela pessoa. E olha, irmãos, e isso aqui é uma coisa que quem vive no mundo espiritual sabe. Não é? Eu já tive a oportunidade de presenciar pessoas com muitos tipos de demônio, com variedades até. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. Isso acontece muito, irmãos. A pessoa está lá no buraco, no inferno, Deus manda um servo dele lá, libertar a pessoa, liberta a pessoa da droga, liberta a pessoa do roubo, liberta a pessoa da infidelidade, da maldade. E a família, muitas vezes, fica contra por causa da religiosidade. Veja bem que esse coitado vivia sofrendo. Quando ele é liberto, ele está lá tranquilo, bem vestido, em perfeito juízo. Ao invés das pessoas ficarem felizes que aquela alma foi salva, que aquela alma foi liberta, não. Pediram para Jesus sair de perto deles. Isso acontece muito hoje. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. Olha, irmãos, isso aqui é muito importante, esse versículo também. Porque Jesus declara aqui que essa pessoa foi liberta pela misericórdia de Deus. Veja bem que não foi pela fé, não foi pela obra que ele fez, foi pela misericórdia de Deus. Por isso que nós sempre temos que pedir que Deus tenha misericórdia de nós. Porque o que temos para dar para Deus? O que você tem para oferecer para Deus? E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilhavam. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos,
para que sare viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua veste. Porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos: vês, a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostou-se diante dele, disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Olha aqui, irmãos, outra coisa. Esta mulher foi curada pela sua própria fé. Às vezes você vai na igreja, você tem que compreender isso. Quando você vai a uma igreja, você não vai para ver o homem, você vai para ter um encontro com Jesus. E se você tiver fé, se você buscar a Deus com fé, todos os seus problemas podem ser solucionados. Porque Deus não estipula o que Ele pode fazer na sua vida. Deus pode fazer qualquer coisa por você. E é interessante aqui também que essa mulher estava há 12 anos sofrendo. E quando ela ouve falar que Jesus está passando, ela, pela fé, luta para entrar no meio daquela multidão. E ela, como sabia que ia ser muito difícil ela falar com Jesus, ela chegar, ficar frente a frente a Jesus, o que ela pensa? Olha a humildade dela. Se eu tão somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Então ela creu. Se fosse outro, o que ele ia fazer? Já estou 12 anos doente mesmo. Eu sou cristã, porque dá para saber que ela era uma crente. Tanto é que ela tinha fé que Jesus podia curar ela. Ela acreditava em Jesus. E o que acontece? Ela podia fazer como muita gente faz. Já estou 12 anos pedindo a Deus, estou 12 anos orando, já fui em tudo quanto é médico, já gastei tudo que eu tinha que gastar. Deus não vai fazer nada por mim. Não. Apesar dela estar 12 anos sofrendo, ela creu que naquele dia, naquela hora, o Senhor poderia curá-la. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para que enfadas mais o mestre? Irmãos, isso aqui acontece demais, irmãos. Você que é cristão, que foi escolhido por Deus, no meio de mais de 7 bilhões de pessoas, aprenda a crer em Deus, aprenda a ter fé, porque muitas pessoas vão falar isso para você. O teu sonho está morto. Não adianta mais não, larga para lá, deixa. Não tem mais jeito. Não adianta mais. Muitas pessoas vão falar isso para você. O próprio diabo vai falar isso para você na sua cabeça. Vai vir aquele pensamento, não tem mais jeito, não adianta mais. A voz do homem é a voz do diabo. Só que Jairo estava andando com Jesus.
Só que você é chamado para andar com Jesus. A história é a mesma. E você tem que aprender a ter fé. E olha o que Jesus fala para ele. E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, a Jairo: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhes: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada, e tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos, e assombraram-se com grande espanto. E mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e disse que lhe dessem de comer. Então, irmãos, isso aqui, Deus está contando essa história para quê? Para falar de um caso passado apenas? Ou para mostrar para você que é isso que Deus quer fazer na sua vida? Quer mudar a sua vida? Aquilo que está morto, Deus quer ressuscitar. Aquilo que está causando tristeza, que está causando dano, Deus quer transformar em alegria. É isso que Deus faz na nossa vida. Deus traz vida para nós, Deus traz amor para nós, Deus traz alegria. E ainda que você morra, você morre com a esperança de ressurreição e vida eterna, porque somos chamados para vencer a morte. Por isso que aquele que ama a Deus de verdade, aquele que ama os estatutos, os mandamentos, o juízo de Deus, aquele que crê nessa palavra, ele não teme a morte. Ele não teme a calamidade. Porque, é claro, somos fracos, somos humanos, somos pequenos. Quando uma dor te aflige, você recorre à fraqueza. Mas não se esqueça, você é cristão. Jesus está contigo. E não importa a sua situação, não importa a sua doença, não importa o seu problema, somente creia somente, é isso. Abre o seu coração e deixa o Senhor entrar no seu coração, na sua vida. Se alegre porque Deus é contigo. Amém?